Boa noite a todos. Esse tema do Festival da Carne, ele foi sugerido por companheiros do movimento espírita após pequenas conversas a respeito da participação do espírita no carnaval. Alguns considerando que é um grande negócio poder ficar de fora dessa festa. Outros acham que não tem nenhum problema participar. E diante dessa pequena polêmica, nos foi sugerido que exatamente hoje estamos na Bahia, onde a maior festa popular do planeta se inicia, e pudéssemos colocar algumas considerações a respeito do carnaval e o espiritismo. E quando nós escolhemos o tema, o Festival da Carne, foi justamente para esclarecermos de imediato o significado da palavra carnaval. Carna vem de carnal, de carne, de corpo físico, de sensações físicas. E val vem de festival, de festejo, de comemoração. E na história da humanidade, sempre a manifestação de louvor espontânea existiu. Comemorar a vida, comemorar a abundância, comemorar o fato de existirmos, comemorarmos a natureza que é deslumbrante. Se bem considerarmos, nós temos muito que comemorar. Os espíritos que compuseram a codificação, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos convidam a sermos mais felizes, mais alegres. Os nossos amigos espirituais, protetores, eles também sugerem que façamos o nosso trabalho com alegria, que não utilizemos a expressão carrancuda, sisuda. Ao contrário, especialmente se estivermos tentando vivenciar as lições do Evangelho de Jesus, a boa nova. Olha aí, a tradução literal da palavra Evangelho é isso, a boa notícia. E quando você vai dar uma boa notícia para alguém, você dá essa notícia com alegria. Hoje mesmo eu recebi um telefonema, muito raro às vezes, quando alguém disse: olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu já sorri antes de saber o que é. Porque geralmente a gente recebe telefonemas: olha, se prepara, atenção, lá vem um problema, fique tenso, e coisas, e lá vai. E juntando todas essas coisas, nós fizemos uma verificação pessoal, exatamente no dia 31 de janeiro, que estivemos com a nossa filha no Festival de Verão em Salvador, e assistimos especificamente a 3 apresentações musicais. Pelo menos no período que ficamos ali, até aproximadamente meia-noite, observando cuidadosamente, sinceramente, eu não tenho nada a dizer que desabone aquela festa. Não vi nenhum excesso, não vi droga, vi os cantores, os 3 shows, especificamente o Herbert de Viana, depois o Grupo Asa de Águia, fechando com o Ivete Sangalo. Na realidade, observando assim, de camarote mesmo, onde nós estávamos, a todos, aquela multidão aglomerada, e fazendo reflexões sobre aquilo. A conclusão que chegamos foi o seguinte: qual o motivo real dessas pessoas estarem aqui? O que nós percebemos, pelo menos ali, naquela visão local, é que as pessoas estavam comemorando a vida, estavam festejando a vida.
Lembrei-me do livro dos Espíritos, em que ali se diz que 3 coisas nós podemos fazer quando oramos. Podemos louvar, podemos pedir, podemos agradecer. E nós consideramos que talvez em um momento como aquele, sem excessos, pelo menos até onde estávamos focados, seria um momento de louvor, de alegria. Juntei os pedaços e as orientações kardecianas e verificamos exatamente o quê? Que nós deveríamos estar sorrindo e comemorando todos os dias. Algumas pessoas fizeram críticas àquelas fotos que aparecem de Allan Kardec. O semblante aparentemente sisudo, ele tinha na faixa de 50, 50 e poucos anos, quando aquelas fotos foram tiradas, quando ele estava elaborando, junto com os espíritos superiores, a codificação espírita. E a expressão que passa é de uma pessoa realmente carrancuda, sisuda. Mas os biógrafos, as pessoas que conviveram com ele, a exemplo de Gabriel Delane, Camille Flammarion, Leon Denis, entre outros, o que diziam é que era exatamente o oposto. Que ele era uma pessoa extremamente extrovertida, extremamente alegre, de bem com a vida, muito responsável, sim, mas extremamente dócil, extremamente espirituoso, piadista. Aí nós pegamos um material que chegou às nossas mãos, falando de Chico Xavier. Como é que é Chico Xavier fora da psicografia, na convivência social? E os amigos íntimos dizem, é um verdadeiro menino. Brinca o tempo todo, ri o tempo todo, faz piada o tempo todo. E nós tivemos também o privilégio de convivermos por quase 30 anos com o Divaldo Franco, a nos visitar em nossa cidade nesse período, em que estamos aqui também alocados no movimento espírita dessa cidade. E os momentos em que estamos com ele fora da atividade responsável de divulgação da doutrina espírita são os momentos mais descontraídos possíveis. Risos, piadas, brincadeiras, tudo com muito respeito. Mas se vê a alegria no manifesto. E diante dos companheiros aqui da Casa Espírita que nos falaram desse assunto, ir para o carnaval, não ir para o carnaval, tem problema estar no carnaval, não tem problema? Olha, se o nosso motivo, não só no festejo carnavalesco tradicional, que na verdade nem é oficial, nem é feriado, mas mesmo assim para tudo, se for apenas uma manifestação de alegria, de comemoração da vida, onde está o erro? Onde está o problema? Mas, por outro lado, existem os excessos. Aí dados aparecem depois do carnaval, o aumento do número de doenças sexualmente transmissíveis, por isso que o sistema governamental precisa fazer distribuição de, pelo menos no caso agora no Brasil, de pelo menos 100 milhões de camisinhas, porque sabe que nesse período as pessoas elas poderão facilmente praticar a luxúria, que seria a liberdade total da entrega sexual, com parceiros que não se sabe nem quem é, envolvidos muitas vezes pelo excesso do álcool, pela droga que também campeia. Os amigos da área policial dizem que os traficantes se preparam, se organizam para terem grandes faturamentos, assim como outras empresas que patrocinam as festividades também se preparam, porque é um alto consumo que existe ali. E existe também índices que mostram a grande quantidade de
mulheres que surgem grávidas sem saberem quem são os pais. Em consequência de gravidez não planejada, surge também um grande número de abortos clandestinos. A violência, que também aparece em grande escala. E assim ficamos nessa dualidade. É válido ou não é válido? O bom senso nos diz que a alegria é uma manifestação legítima. Respeitar a natureza e comemorar a vida deve ser um ato permanente. A cultura oriental nos diz que a gente deve todos os dias festejar, aproveitando o fato de que nós temos os alimentos a serem ingeridos. E normalmente a gente busca comemoração através da satisfação dos sentidos físicos. E se sabe que a sensação de prazer física, carnal, maior que existe, é a de buscarmos através do paladar, a degustação, o alimento, a bebida. São os prazeres mais intensos do corpo físico. Por isso que todas as comemorações estão sempre repletas de mesas fartas de comidas e bebidas. Porque a sensação carnal é muito intensa neste sentido. É o prazer mais intenso do ser humano encarnado, sensorialmente falando. O prazer sexual, o prazer de todos os outros sentidos não chegam nem a 1/3 da intensidade do prazer daquilo que se ingere. E aí, existe o legalismo religioso, por exemplo, que tradicionalmente proíbe quem frequentar determinada religião não comer carne, não ingerir bebida alcoólica, não se drogar. E muitas religiões, elas partem do princípio de proibirem a ingestão de alguns alimentos e de algumas bebidas, como sendo uma regra para se estar constituído naquela religião. Ao tempo de Jesus, havia um grande rigor entre os escribas e fariseus em relação a somente legalizar a participação de alguém de acordo com o que ela se alimentava. Mas aí Jesus, em dado momento, colocou lá a sua reflexão sempre superior em profundidade. Ele disse assim: olha, o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem. Para dizer-nos o seguinte: antes de supervalorizarmos o que é que nós vamos comer e beber, para taxar regras de pureza a partir da ingestão de alimentos ou de bebidas, temos que nos preocupar com a pureza dos sentimentos. Porque uma pessoa pode ser vegetariana, pode ser um abstêmico total de algo e ter um coração extremamente cruel. Falam que alguns dos grandes, entre aspas, homens cruéis que comandaram o mundo, eles não ingeriam droga de forma alguma. As estatísticas atuais dizem que os maiores investidores na droga pelo mundo, que é o terceiro fator de faturamento do nosso planeta, quem investe em droga, que os grandes investidores, eles não tocam em drogas, nem permitem que seus filhos e familiares o façam. Lucram com a certeza de que aquilo não serve, mas é lucrativo. No mundo imediatista, pragmático, o importante é ganhar muito dinheiro, mas com a ressalva: os outros estragam suas vidas. Nós vamos ganhar dinheiro em cima do vício e vamos usufruir de outra forma.
com qualidade de vida. Juntemos todas estas coisas e vamos tirando as nossas conclusões. O problema está em se querer comemorar a vida, em se querer se festejar com alegria, com euforia, o fato de existir por alguns dias. Na nossa opinião, não é a manifestação de alegria que está equivocada. Os enganos estão nos excessos, que existem em qualquer lugar, em qualquer momento, existindo ou não festivais de comemoração da carne. Mas para a nossa tradição ocidental, o carnaval surgiu especialmente de uma influência da cultura judaica. Os judeus, seguidores de Moisés, e admirando o grande feito daquele homem que conseguiu libertar os hebreus, os judeus que eram cativos dos egípcios, durante 40 anos após a libertação, a chamada Páscoa, a libertação do cativeiro, Moisés comandou 12 tribos, dividindo o seu povo assim de tal maneira, para que ele pudesse administrar a convivência e reestruturar aquela sociedade que estava aselvajada pelo cativeiro do Egito. E durante 40 anos na península, ali permaneceu. E o trabalho que ele exerceu de reorganização social foi tão extraordinário que ainda hoje ele é considerado, Moisés, o maior legislador da história humana. E ali uma nova era se iniciou para o povo judeu, que já estava também imerso com o povo hebreu. Daí por diante, os judeus começaram a comemorar durante 40 dias a libertação, a paz, aquele feito de Moisés, grandioso feito, que gerou inclusive filme em Hollywood. E a comemoração era feita assim: 40 dias de jejum, de penitência, em respeito aos que lutaram pela libertação do povo judeu, em respeito a Moisés, a toda aquela história marcante que nos influencia até hoje a nós ocidentais. E após um período chamado Quaresma, de jejuns, de orações, de penitências, quando encerrava-se esse período, as pessoas estavam vivendo um período de muita fome. Ninguém, nesse período do jejum, comia carne, ninguém comia nada em excesso, ninguém bebia o vinho que era a tradição. Era um período de abstinência até mesmo sexual. 40 dias homenageando os 40 anos de Moisés na libertação do povo hebreu, na Península Sinaística. E assim, quando encerrava-se o 40º dia, todo mundo, como diz na gíria popular, queria tirar o atraso. Aí criou-se o Festival da Carne, o Carnaval. Aí a comida era farta, matavam-se bois, carneiros, muito vinho era distribuído, e as pessoas viviam ali alguns dias de total entrega aos prazeres carnais, à liberação sexual, tudo era permitido. Isso culturalmente é tão marcante até hoje que nós estamos vivenciando
mas uma festividade carnavalesca. E nós, aqui na Bahia, somos os maiores representantes dessa festa. Nenhuma festa no mundo reúne tantas pessoas para comemorarem a vida, para viver o festival da carne como agora, onde se bebe muito, se come muito, se faz muito sexo, tudo que os sentidos carnais possam oferecer de prazer, se coloca intensivamente nesses dias. Estudos grandiosos são feitos a esse respeito. É um dos temas mais debatidos por sociólogos do mundo inteiro. O que é isso, finalmente? E alguns sociólogos vão descobrir que esta necessidade de aglomeração, ela está num instinto que já foi mencionado 500 anos antes de Jesus, pelos filósofos gregos. Eles falavam que todo ser humano tem um instinto, que eles chamaram de instinto gregário, de gregar, que nós aportuguesamos de agregar. Nós odiamos ficar sós. Tanto que o grande problema do ser humano hoje, da depressão, é o sentido de solidão. Fala-se na solidão a dois, dos casais. Pessoas que estão casadas, mas estão tão distantes, que se sentem só e com isso vivem uma melancolia terrível. Existem aqueles que ficam sós dentro da multidão. Pessoas que estão vivendo com várias pessoas, mas não conseguem se agregar com nenhum grupo, com nenhuma tendência. E esse isolacionismo dá essa sensação terrível de solidão, de vazio existencial. Quem sente isso pode até se juntar ao maior bloco carnavalesco lá em Salvador. Se acotovelar a 3x2 no trio elétrico e ainda assim vai se sentir imensamente só. Porque o instinto gregário, ele é uma proposta que está na lei de sociedade, que foi muito bem estudada em O Livro dos Espíritos. A lei de sociedade que propõe como sendo algo proposto diretamente por Deus, que nós devemos buscar a convivência uns com os outros. E os gregos antigos já haviam percebido que nós nascemos com esse instinto, essa necessidade de nos aglomerarmos. André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, fala-nos de que quando o espírito surge como uma centelha, apenas uma centelha de luz, um princípio inteligente apenas, um átomo especial, quando ele vai iniciar as suas primeiras experiências para adquirir a natureza, a anatomia, a fisiologia que possui hoje, esses seres nascituros espirituais são aglomerados aos borbotones, aos milhões, e começam a se mexerem graças ao influxo de espíritos estelares que vão provocando as primeiras mobilizações. E é exatamente nos primeiros contatos, olha o termo, contato, é que vamos desenvolver todos os sentidos físicos. Isso porque existe um instinto gregário que vai nos favorecer para que aprendamos a conviver em sociedade. Então, quando a gente vê aquela multidão se acotovelando, quanto mais suado melhor, o ser está vivendo a sua origem, o seu começo, para desenvolver o instinto. E algumas pessoas, pelo menos naqueles dias, sentem menos vazio na alma, porque todo mundo está muito próximo, está muito dado, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, aí dá aquela sensação de realização plena do instinto gregário. Tudo isso está na natureza humana. Nada está fora
daquilo que foi programado por Deus. O que nós poderemos questionar, sim, são os excessos, que é um desrespeito a uma outra lei divina extraordinária, que é a lei de liberdade. Nós sentimos necessidade de estarmos uns com os outros, de convivermos em sociedade, mas, à medida que vamos evoluindo, a nossa inteligência nos mostra que a gente precisa respeitar o limite do outro. O meu direito termina onde começa o seu. A minha liberdade termina onde começa a sua. E, através dos tempos, a civilização foi aprendendo isso. Nós vivemos o período da barbárie, em que ninguém respeitava ninguém respeitava lei nenhuma, não havia regra para coisa alguma. Qualquer pessoa poderia sequestrar outra, transformá-la em escrava. Civilizações inteiras poderiam ser destruídas da noite para o dia por exércitos de mercenários que entendessem que poderiam chegar lá, destruir a todos e apossar de tudo aquilo que aqueles outros possuíam. De bens materiais, de bens culturais, enfim. Mas a própria evolução nos mostrou que nós precisamos respeitar uns aos outros. E dentro da lei de sociedade, o Livro dos Espíritos apresenta-nos justamente o respeito às leis e o respeito à natureza e o respeito à vida humana. E ali se abre um estudo sociológico dos mais profundos para que a gente continue a vivenciar essa civilidade de respeitar o espaço do outro. Hoje nós vivemos num período em que eclodiram todas as tendências humanas. Tudo de bom e de ruim que está no ser humano está aflorado, está jogado ao ar, para que agora a gente possa, com a inteligência um pouco mais amadurecida, com as experiências transatas, fazermos reformulações no nosso instinto de conservação, no nosso instinto gregário, na nossa maneira de convivermos em sociedade. Mas sempre vamos ter que entender que nada está fora da programação divina. Todas as coisas que acontecem são extremamente necessárias para o grande plano de Deus, que é conduzir-nos a um progresso maior. E cada um de nós, sofrendo as consequências inevitáveis do legalismo natural, que é a consequência das leis de Deus inevitáveis, como a lei de causa e efeito, a cada decisão, a cada postura, a cada atitude, a cada maneira de lidarmos com a vida, com os sentidos, com os prazeres, as energias criadas são poderosas e nos pertencem e nos serão inexoravelmente devolvidas. E a partir dessas devoluções, nós vamos sentir na própria pele, na própria carne, os efeitos do que fizemos de nós mesmos. E aí vamos racionalmente buscando outras posturas, outras atitudes. Com tudo isso, nesta breve reflexão de um tema tão profundo, poderíamos concluir alguma coisa? Eu acho que não. Nós temos um vasto campo de estudos a ser explorado. O que nós podemos dizer, sim, é que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos tratados de forma igual, porque a igualdade também é uma das grandiosas leis divinas. O que nós devemos aprender é justamente a como nos harmonizarmos com cada uma dessas leis. Como usar a liberdade, como usar a igualdade, como usar a destruição, porque também faz parte da lei de Deus. A destruição, sim. A destruição está imersa na própria carne, já que o nosso corpo físico todos os dias sofre uma metamorfose de destruição, já que milhões de células todos os dias são destruídas e outras tantas são reconstruídas. Até que há uma degenerescência celular, porque o número de células destruídas é cada vez maior à medida que o tempo passa, em relação ao número de células que são recompostas.
até que venha a falência múltipla de órgãos e temos que deixar a carne. O budismo nos convida a termos equilíbrio, a fazermos uso do caminho do meio. Quando a polêmica se estabeleceu aqui entre nós, ir para carnaval, não ir para carnaval, o que eu disse apenas foi o seguinte: vamos usar o caminho do meio, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Se houver espaço para comemorar com alegria, para bendizer a vida, para manifestarmos as coisas boas que temos dentro de nós, guardadas, que muitas vezes o excesso de escrúpulo social nos impede de manifestarmos, qual o problema? Vamos ser alegres, vamos ser felizes, sem termos vergonha de sermos felizes, como já dizia a canção de Gonzaguinha. Mas ao mesmo tempo ponderarmos. Para sermos felizes, deveremos destruir o nosso corpo físico? Precisamos de entorpecentes para tal? É necessário realmente a ativação de células a partir do álcool e da drogadição, do modo geral? É uma questão que cabe a cada um de se fazer. Aqui na Casa Espírita, nós também estamos construindo a nossa vida social. Nós comemoramos, nós fazemos nossos encontros festivos, com comida, com bebida, mas sempre assim, evitando comidas e bebidas que venham destruir o nosso organismo. Nós já temos conhecimento de sobra para sabermos selecionar o que quimicamente realmente vai nos favorecer ou não. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem um item especial que nos fala, dentro da lei de preservação, a lei de conservação, que devemos cuidar do corpo e do espírito. Então agora, já formoseados pela grandeza da doutrina espírita, nós estamos mais capacitados para manifestarmos alegria sem termos que usar de qualquer artifício que não seja a própria alegria. E algumas pessoas talvez fiquem admiradas quando nós fazemos aqui os nossos saraus. É assim que fala mesmo? Cadê o grupo? É saraus mesmo? E aqui todo mundo bebericando chazinhos, refrigerantes, biscoitinhos, todo mundo alegre e feliz, sem ter ingerido qualquer tipo de droga. E o Espiritismo está no mundo para criar uma sociedade nova, uma era nova. Allan Kardec conclui todo o trabalho filosófico que ele fez, dizendo que todos nós haveremos de estudar a doutrina espírita, aprender devidamente de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual a finalidade das leis divinas e quais são estas leis. E de tal maneira nós vamos internalizar esses conceitos que, uma vez teorizando, nós vamos partir para a prática. E o Espiritismo está aqui para criar essa nova sociedade, de pessoas felizes, que brincam, que fazem festas, que entendem que de todas as comemorações, de todos os prazeres que nós podemos obter, o maior de todos é quando nós fazemos aos outros felizes. É o que disse o Espírito Sansão, ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em O Evangelho segundo o Espiritismo. O dia que nós compreendermos bem a razão da existência humana, nós não vamos querer outra ocupação a não ser a de fazermos aos outros felizes. E os psicólogos modernos, eles já estão afirmando isso, com suas pesquisas maravilhosas, de que o estado de satisfação humana que mais se demora é naquele ou naquela pessoa que se dedica voluntariamente ao próximo, sem querer nada em troca. Há um retorno de energia em que a satisfação é mais prolongada do que qualquer coisa junto. Pode juntar o sexo, a bebida, a comida, o olhar da natureza, os ouvidos a ouvirem músicas que nos agradem, o toque maravilhoso do afeto mais querido, tudo isso junto dá uma sensação de prazer que não passa de 24 horas. Mas quando você faz o bem a alguém, você fica pelo menos 2 meses usufruindo de uma sensação de bem-estar. Imagine então,
se nós ouvirmos o que Jesus disse àquela mulher que foi beber, pegar água na fonte. Ele a observou e quando ela saía, ele a interrompeu por alguns instantes e disse: aquele que beber da minha água jamais sentirá sede. Hoje nós podemos entender que seja isso. Porque todos os prazeres carnais, tudo aquilo que podemos obter pelos sentidos físicos, é muito intenso, é muito bom, mas é muito passageiro. Mal acabou, você já está com saudade. Me lembro de um dia em que eu estava, há 2 anos, mostrando o carnaval para minha filha em Salvador. Quando um dos blocos estava encerrando justamente naquele final ali de Ondina, e nós estávamos saindo para ir embora, o bloco parou de tocar, e eu pude ver de perto, a gente passou por dentro, né, do bloco, a tristeza das pessoas. Os jovens, todo mundo triste, já com uma saudade imensa daqueles dias de folia. Meditei por alguns instantes, isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira seguinte, eu estava aqui já em Mar, participando da nossa mediúnica à tarde, e um espírito manifestou em uma das nossas médiuns, falando dessa tristeza que ele sentia porque a festa havia acabado. Porque as coisas físicas são muito passageiras. E existem espíritos que ficam tão apegados aos prazeres carnais, que mesmo depois de desencarnados, eles não conseguem seguir um caminho de renovação, de crescimento. Continuam buscando as pessoas que estão encarnadas. E aí é que está também uma situação que o Espiritismo aponta como uma situação perigosa, difícil, de assédio, de obsessão, quando, em busca dos prazeres físicos, em momentos de grande liberdade para tal, espíritos também apegados à matéria, buscando os mesmos prazeres, se juntam aos encarnados. Aí a situação fluídica não é nada boa. É algo difícil, que exige um esforço imenso dos espíritos superiores para debelarem, para desmancharem aquelas energias que foram construídas pelos excessos de encarnados e de desencarnados. Mas como Jesus disse, aquele que beber da minha água jamais sentirá sede. A água que Jesus falou é o amor. Se a gente deixar que o amor comande os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, o amor fraterno, pleno, nós jamais sentiremos essa sensação de vazio, a dois, na multidão, ou mesmo no isolamento voluntário, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Muito obrigado a todos pelo respeito à atenção.